Quem sou eu para que o grande rei me receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Graças ao Senhor, estamos aqui de novo para desfrutar da palavra, desfrutar dos provérbios. E o provérbio de hoje diz assim: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Provérbios capítulo 8, versículos 22, 23 e versículo 30. Temos como título hoje: o arquiteto das maravilhas da criação. Deus existe de eternidade a eternidade. O Salmo 90 de Moisés confirma que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em algum ponto da eternidade passada, Deus iniciou a criação segundo o seu plano e começou a contagem do tempo. O objetivo de Deus era criar o homem à sua imagem e semelhança. Criar uma criatura capaz de receber a sua vida e particular de sua natureza. Para isso, ele precisava fazer um mundo habitável. Quando Deus preparava os céus, lá estava Cristo como a sabedoria de Deus. Provérbios 8, 26 e 27. Ainda não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Os cientistas afirmam que o universo que conhecemos tem 13,7 bilhões de anos e o sistema solar existe há 4,6 bilhões de anos. Isso significa que Deus criou os céus e depois fez a Terra. O nosso planeta é o único mundo conhecido até agora em que pode haver vida, isto é, o mundo habitável. A distância entre nós e o Sol é de 150 milhões de quilômetros, providencial para a sobrevivência da vida. Deus criou o Sol para nos dar luz e calor. O Sol produz energia através da fusão nuclear dos átomos do hidrogênio, convertendo-se em hélio, e consome a cada segundo 4,5 milhões de toneladas de sua massa. Estima-se que haverá combustível para mais 5 milhões de anos. Cristo foi o arquiteto de Deus, quem executou essas maravilhas. Tudo isso é para que o homem possa habitar na terra e viver para o propósito do Senhor. Tua palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego à tua voz. Nós estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua grande misericórdia. Nós podemos estar aqui. Senhor, possa ser com cada um dos nossos ouvintes, que dia após dia estamos sendo edificados juntas, que fazendo crescer esse edifício, Deixando a palavra entrar, deixando o Senhor ter liberdade para colocar as pedras de edificação nos lugares que Ele quer. E assim o edifício está crescendo. Graças ao Senhor, somos o corpo de Cristo, a sua igreja, e Ele está
edificando a sua igreja. Que o Senhor possa nos dar uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Amém! Hoje o nosso tempo está bem reduzido, irmãs, então vamos direto à nossa leitura bíblica de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 30, o altar do incenso. Farás também um altar para queimares nele um incenso de madeira de acácia, o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado e 2 de alto. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele um incenso aromático cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimarás. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Pagamento do resgate. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais do meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem oferta ao Senhor, para fazeres expiação pelas vossas almas. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pelas vossas almas. A bacia de bronze. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-te-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar, para ministrar, para acender oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade, através das suas gerações. O óleo da santa unção. Versículo 22. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. O altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com óleo o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante. Da mesma composição é santo
e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. O incenso sagrado, versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, onixe, gálbano, esses aromatas como incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Capítulo 31. Os artífices da obra do tabernáculo. Versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que eu lhe dei por companheiro a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo que eu tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte. E as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. O óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tem ordenado. O sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus estatutos, pois é sinal entre mim e a vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardaram o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 pedras do seu testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Terminamos aqui o texto de hoje. Alguns comentários. Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou ali 40 dias. Ali o Senhor deu os 10 mandamentos para ele. Por que ele ficou tanto tempo ali no Monte Sinai? O povo achou que ele não ia voltar mais. Está demorando muito. Talvez tenha até morrido. Isso foi um teste, para o povo. Porque com a demora de Moisés, o que estava no coração do povo floresceu, Ou seja, tornou-se transparente, apareceu. Eles pediram para que Arão fizesse um bezerro de ouro para eles, um ídolo. Então isso é um alerta para nós, Às vezes nós queremos soluções imediatas nas nossas vidas, E ela não vem mesmo. O Senhor espera para ver o que é que vai brotar do nosso coração. E o que brotou do coração do povo foi idolatria. Algo que estava impregnado no povo. O povo não conhecia o Senhor.
mas eles conheciam os ídolos. Eles criam nos ídolos. Então, na primeira dificuldade que aparece, eles se voltam para os ídolos. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica diária, que começa com os Salmos, capítulo 32, Provérbios, capítulo 8, versículos 22, e o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 até o 68, começando com os Salmos, capítulo 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não se obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exultai, vós todos que sois retos de coração. Agora, Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 22. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do 36. Jesus no Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se ele, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote. Tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todos o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam ele: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofetavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Onde há o amor de Deus,
Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: As Primícias, parte 1. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Existem frutos que amadurecem primeiro, antes da colheita de toda a messe. Essa parte refere-se às primícias, que são os vencedores vivos no momento da volta do Senhor. Em Apocalipse, o apóstolo João os descreve: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Conforme já dito, as primícias são os que amadureceram antes da vinda do Senhor. Nós, os cristãos, a igreja, somos como um campo de plantação, somos a lavoura de Deus. Todos os cristãos fazem parte da messe, da grande colheita que Deus plantou. O Evangelho de Mateus mostra que a semente do reino foi semeada em vários tipos de coração. Vimos que a semente pode encontrar um coração duro, um coração cheio de pedras e até um coração com pouca terra para se desenvolver. Mas pode encontrar também um coração bom e propício, onde irá crescer e produzir frutos. Esse coração é como uma boa terra e representa os cristãos que amadurecem e se tornam primícias para Deus, assim como as primícias de uma lavoura, que são levadas diretamente para a mesa do dono de uma plantação. Isso nos encoraja a lutar para fazer parte das primícias, dos que amadurecem primeiro. Para isso não podemos desfalecer diante dos sofrimentos, pois eles nos ajudarão a transformar a palavra em realidade. Não murmure, não lute contra o Senhor. Ele sabe como trabalhar em nós. As primícias serão arrebatadas até o trono de Deus antes do início da grande tribulação, por volta da metade da última semana da história de Israel. Logo após começará a grande tribulação com seus sofrimentos. Se Deus não tivesse determinado abreviar esses dias, ninguém sobreviveria. Mesmo em meio a sofrimento e tribulação, Ele guardará seus filhos, preparando um deserto para acolhê-los. O deserto será provavelmente um lugar distante do principal cenário político mundial. Sendo assim, nossa missão é fortalecer o testemunho da igreja em todos os cantos da terra, para, por um lado, gerar os vencedores e, por outro, preparar um ambiente para o povo de Deus se refugiar e sobreviver durante a grande tribulação. Por isso, precisamos pregar o evangelho do reino, estabelecer e fortalecer igrejas em toda a terra. Senhor, ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor está fazendo nessa era. O tempo se aproxima e nós, às vezes, estamos tão distraídos, reclamando das situações, sendo que o Senhor está trabalhando em nós, nos levando a tornar-nos maduros para Ti. Senhor, queremos ter encargo com as Tuas coisas, Senhor, em receber, Senhor, a Tua palavra, mas também levar o Teu Evangelho, Senhor, para que outros também sejam guardados. Senhor, faça de nós, Senhor, essas primícias para Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Senhor, remove o véu, faz tua luz eu ver, que não me engane mais, mas tudo possa ver. Muito pouco sei de mim, me engana o coração, pois penso certo estar em meu orgulho vão.
assim. Já quanto ao teu querer, não sei o seu valor, trocando pelo meu, rebelde sempre sou. Teu saber, desvenda-me, Senhor, faz tua luz eu ver. Não vou mais me enganar, nem me ensoberbecer. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor, que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes, que a paz do Senhor seja com vocês nesta manhã. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Jeremias, capítulo 42, versículo 3. Fala assim: a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Palavra maravilhosa que nos dá uma direção certa, amadas ouvintes, porque precisamos estar diante do Senhor, para que o Senhor nos mostre o caminho certo, para que o Senhor nos mostre o que havemos de fazer. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, assim que nos levantar, em oração, Ele nos mostra a direção certa, nos dá o caminho que se deve andar, também o que devemos fazer, aquilo que o Senhor quer que nós fazemos, que agrada ao nosso amado Deus, é o caminho certo. Amadas ouvintes, eu convido cada uma de vocês para estar agora em oração. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, vá de encontro a cada ouvinte, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, cuidar da vida de cada uma, a situação de cada uma. Ó Senhor Jesus, nos mostra, Senhor, o caminho certo. Ó Senhor Jesus, o que devemos fazer da nossa vida, aquilo que agrada ao Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra.
por tocar profundamente o nosso coração, que não podemos fazer o que queremos, mas o que o Senhor determina, porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. Ó Senhor Jesus, e quando buscamos pela Tua palavra, aí o Senhor nos mostra, aí o Senhor fala, porque é o Senhor que nos supre, o Senhor é que nos alimenta. Ó Senhor Jesus, como é bom te buscar, como é bom estar na Tua presença. Ó Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, a cada vida, a cada pedido neste momento. Ó Senhor Jesus, seja nos hospitais. Quanta pessoa, Senhor, está precisando de Ti neste momento. Senhor Jesus, seja com aquelas pessoas, meu Pai, que trabalha viajando. Ó Senhor Jesus, que o Senhor seja motorista. Ó Senhor Jesus, guia as mãos, dá uma direção certa, protege, Senhor, de acidente, protege de vírus, protege de todas as coisas, meu Pai, seja a nossa proteção. Ó Senhor Jesus, em Ti estamos seguros. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estar na Tua presença, por permitir estar aqui agora neste momento, junto com as minhas amadas ouvintes. Ó Senhor Jesus, e amém. Senhor Jesus, e amém. Muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Eu agradeço cada uma das ouvintes, pela audiência de cada uma, um bom final de semana, na presença do nosso amado Deus, e até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Um bom dia. Senhor, te invocar, de Ti faz ganhar vida e sã natureza, seguir após Ti, meu eu repelir, para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é a ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, ela não é pesada, jamais a mim por Te amar terei. Uma nova atitude me derramarei para em plenitude Te servir. Quem ama o Senhor sem fardo suor, sua palavra pratica, e se ordenar, vão sem duvidar, sobre a rocha edifica. Mas quem só ouvir e não reagir, faz sua casa na areia. Tem chuvas e rios e ventos bravios, grande ruína rodeia. Quem ama o Senhor guarda sua palavra, e o Pai, o Senhor, nele fazem morada, uma real em plena comunhão e perfeita unidade na cooperação, e andar na verdade Pergunta ao Senhor, Tu me tens amor, por Ele acima de todos. Demonstra que amar é pastorear e apacentar o Seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade.
só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pôs-se a servir. Sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, faz seguir. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repeli para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, com todo amor. Ela não é pesada, ela não é pesada a mim. Senhor, por te amar eu terei uma nova atitude. Oh, Senhor, nós nos derramamos nessa manhã. Oh, Senhor, para te servir em plenitude, Senhor. Demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter o viver de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pôs-se a servir. Sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola. Mais uma vez, quem ama o Senhor, ama o Senhor, não faz só de boca,